café, viu? Não é café Tomar café. Tem que uma começou a disciplina quando a chafar. gente fala licenciatura que é café um e café 2, né? O café 2 é opcional, mas o café um todo mundo toma. Assim, o café um. Aí o café 2 você começa a tomar café amargo e tomar café expresso. É mais forte e sem açúcar. Eu paguei essa disciplina também. Aí quem for ser professor, com certeza vai ter essas opções aí, beleza? Deixa eu voltar aqui para a prova. Bom, tá aqui, né, a prova de outubro. Gente, eu tô olhando o chat, então qualquer coisa vocês falam no chat aí. Lembrando que nós vimos na aula passada variação linguística e formas de se comportar linguisticamente em alguns ambientes. Eu falei que não é errado falar nada, só que é inadequado em alguns lugares falar algumas coisas, em outros não. Então tomem cuidado aí para os áudios pornofônicos, tá? Que vocês forem reproduzir aí, tomem cuidado para não acontecer de novo aquele constrangimento. Bom, tá aqui o texto, né? Um texto sobre refugiados. Quem já viu a prova, aproveita para reler. E a dica que eu dou quando vocês forem fazer a prova é leia sempre e leia mais de uma vez, se for preciso, tá? Toda leitura, qualquer leitura, sempre que a gente lê de novo, a gente acaba percebendo algumas coisas que a gente não percebeu na primeira, né? Então, independente de você ter facilidade ou não para ler e interpretar, é bom dar mais uma leitura. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, tá aqui, texto 1, são dois textos, essa primeira parte, esse aqui é o texto 1, 7 mitos sobre refugiados. Vários países ocidentais, entre eles o Brasil, estão recebendo fluxos de imigrantes e de refugiados. Repara que ele bota aqui a palavra imigrante e refugiado como não sendo um sinônimo. Repara, fluxo de imigrantes e de refugiados. Isso aqui é importante para a gente, tá? Um dos tópicos de hoje é o léxico, ou seja, a palavra. Então é importante a gente saber o significado da palavra. E as reações contrárias aos recém-chegados se multiplicam. Mas a vinda deles pode representar boas notícias para quem os recebe. Isso aqui é da Unesco, tá? Hoje o mundo é a casa do maior número de migrantes e refugiados que se tem registro em qualquer outro momento da história. Tal situação traz desafios complexos para muitos países que tentam gerenciar esse fluxo, acolher com sucesso os novos cidadãos. Esses desafios se agravam com a falta de informações precisas e acessíveis na mídia, em que mitos e informações incorretas prevalecem, né? No pior dos casos, o foco está nos desafios envolvidos ou numa ameaça imaginária de um fluxo repentino de estrangeiros. Faltam quase que por completo, na cobertura midiática, as múltiplas vantagens para os países que acolhem as inúmeras histórias dos indivíduos, muitas vezes com alto nível de estudos e ávidos por trabalhar, que buscam uma nova vida e contribuem positivamente para as sociedades que os recebem. A Unesco criou um curso para as escolas de jornalismo e mídia, que chama Reportar a Imigração com Foco nos Refugiados, em tradução. O curso é focado na promoção de parcerias que permitem uma visão mais equilibrada da situação. A seguir, estão alguns dos mitos mais comuns e prejudiciais sobre os refugiados. Esse tema é tão importante, pessoal, ele já caiu como tema do Enem também. Então, é um tema que, como a gente vê, né, tá o tempo todo na mídia, porque realmente esse fluxo está aumentando. E sempre os textos vão ter um cunho social, assim, ninguém vai colocar um texto isolado, sem alguma problemática, não, nessas provas assim, sempre vão ter. Antes de eu passar para os pontos, vou ler essa parte aqui, os números reais, né? 6% dos refugiados estão na Europa. O Oriente Médio e o Norte da África brigam 39% e o restante da África 29%. 75% dos refugiados sírios são mulheres e crianças. Um terço do crescimento econômico em alguns países entre 2007 e 2013, aproximadamente, é atribuído aos refugiados. Um emprego é criado para cada emprego ocupado por um refugiado. Essas coisas o texto vai trabalhar também. Bom, ponto 1. Os refugiados são um problema europeu. Esse é um mito que o texto vai quebrar. Cada ponto desse é um mito, tá? Os mitos a gente precisa acabar com eles, né? A gente está aqui numa postura científica, então não gostamos de mitos. Só para rir. A Europa acolhe apenas 6% dos refugiados globais, comparados com 39% do Oriente Médio, Norte da África, e 29% no resto da África. A grande maioria dos refugiados sírios está em países vizinhos, como Turquia, Líbano, Jordânia e Iraque.
Mais de 1 milhão de refugiados chegam à Europa por mar, chegaram pela Europa por mar em 2015, o que representa apenas 0,3% da população europeia. Então a gente tem aquelas cenas daqueles navios, né, o pessoal chegando pela Espanha, geralmente, ou pela Itália, né? Então, mesmo parecendo muita gente, ainda assim é menos de 0,5% da população que já está ali. Então é pouca gente, tá? Então não é um problema, digamos assim, a quantidade. Os refugiados não estão desesperados. Estão escolhendo migrar. Por definição, agora repara aqui, ó, refugiados são pessoas que fogem cruzando fronteiras para escapar de conflitos violentos ou de perseguição. Então tem uma diferença entre migrante, né, e refugiado, né? Todo refugiado é um migrante, né? Se ele sai de um país vai para outro, mas nem todo migrante é um refugiado. Isso é interessante que o texto traz isso. Eles estão fazendo uso do seu direito legal, o uso do seu direito legal ao asilo, que consta na Declaração Universal de Direitos Humanos. Todos nós temos esse direito como garantia se algum dia se fizer necessário. Os enormes riscos pessoais que os refugiados assumem ao escaparem testemunham a gravidade da situação que se encontram. Os migrantes são de uma categoria mais ampla que inclui aqueles que migram por razões econômicas e pessoas buscando escapar de desastres ambientais e da fome. Então, migrante aqui é o grande grupo e dentro dos migrantes a gente tem um grupo de refugiados que esses sim estão procurando asilo político. Então, essas pessoas estão sendo perseguidas de alguma forma nos seus países, ou perseguido ideologicamente, ou perseguido fisicamente com violência, e eles chegam lá e pedem asilo nesses outros países. Geralmente, refugiados saem de países em guerra, mas não necessariamente. Inclusive, temos pessoas, né, que saíram do Brasil porque sofreram ameaças e estão refugiados em outros lugares, por exemplo, tá? A maioria dos refugiados são homens jovens e fisicamente aptos. Bom, segundo o Alto Comando das Nações Unidas para os Refugiados, mais de 75% dos refugiados são mulheres e crianças. Né? Lembrando que o país está em guerra, então muitos homens ficam lá ou já morreram e por aí. Né? Dos refugiados que chegaram à Europa em 2016, mais da metade eram mulheres e crianças. Os refugiados roubam os empregos do país de acolhimento. Tem esse mito também, né? Então, de acordo com o texto aqui, os refugiados eles criam empregos, né? De acordo com a pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, os refugiados eles expandem o mercado doméstico e criam emprego para cada vaga que ocupa, ou seja, o refugiado chega no país, ele é empregado, vai aumentar a demanda daquele mercado, né? Eles vão comprar mais, e nisso que vão comprar mais, vai precisando de outros postos serem criados. Então, essa é a lógica. Para cada refugiado que é empregado, abre outra vaga de emprego, certo? Que vai aumentar a demanda e por aí vai. Em alguns países, eles respondem por quase 1/3 do crescimento econômico entre 2007 e 2013. Repara que essas informações estão aqui, depois a gente vai dar uma olhada como é que isso está conversando, ok? Os refugiados e os migrantes fraudam o sistema social. A maioria dos refugiados paga mais aos cofres públicos do que retira deles, né? Então, pesquisas em Portugal, Espanha, Reino Unido, Canadá, Alemanha e Grécia mostram que os refugiados ou eles consomem menos ou igual os serviços públicos daquela população. Então, eles não vão além, tá? Beleza, João Marcos, vai lá. Os refugiados e os migrantes trazem o terrorismo. Dos ataques terroristas no mundo durante os últimos anos, a vasta maioria foi por cidadãos nascidos nos países desenvolvidos, ou seja, vamos pegar nos Estados Unidos. As pessoas que cometeram os ataques lá eram nascidos nos Estados Unidos, eram americanos, né? Tinham um passaporte americano. O pessoal que sequestrou avião e tudo mais, eles entraram com passaporte americano. Então é um mito de que os refugiados, os migrantes, são terroristas, né? Não é o fluxo de refugiados que causa o terrorismo, mas sim o terrorismo, a tirania e a guerra que criam os refugiados. Então, os refugiados estão justamente fugindo do terrorismo. Antes de a gente continuar a leitura, como a gente está falando de léxico e de morfologia, né, construção da palavra e tudo mais, queria que vocês pensassem, o que para a gente é terrorismo, né? É terrorismo para eles também? Então pensa assim comigo.
Pro americano, quem vem do Oriente Médio tem uma boa propensão, né? Inclusive tem no imaginário popular de que terrorista é árabe e tudo mais. Mas e pro árabe, quem é o terrorista, né? Pensa na questão naquela briga lá, na guerra, no massacre, aliás, entre Palestina e Israel, né? Israel tem tecnologia de ponta, Palestina a faixa de Gaza é destruída e a gente recebe informações de que os terroristas são os árabes, né? São os palestinos, quando na verdade nem homem mais tem lá, né? Tudo já foi morto. Faz uns 3 meses que eles tacaram bomba, o pessoal de Israel tacou bomba lá no prédio de uma televisão de lá. Então, assim, tipo, quem é terrorista? Quem destrói meios de comunicação não é terrorista. Então, a gente pensar que a palavra tem um sentido naquela situação. Então, para eles, né, para os palestinos, com certeza, os israelenses, os americanos, que não são os bonzinhos, né? Uh, Criar divisões entre pessoas e estimular o ódio entre grupos é parte da estratégia do terrorismo em primeiro lugar. Então, essa ideia de que o refugiado é terrorista, o imigrante é terrorista, é para endossar o próprio terrorismo, segundo o texto aqui. Os países desenvolvidos são superpopulosos e não podem acolher mais as pessoas. Outro mito que o texto está trazendo, porque o crescimento da população nativa na maioria dos países em desenvolvimento está em declínio. Por exemplo, se a gente pegar a população da Itália, por exemplo, que é um país que recebe muito imigrante, é uma população envelhecida, né? As pessoas não estão procriando tanto, estão durando mais tempo, né? Porque é um país economicamente bom para quem é de lá e, e enfim, a população vai acabar, né, nessa atuada deixando de existir. Então, os refugiados aí, eles trazem trabalho, jovialidade para ali, né? Então, os refugiados imigrantes podem sustentar os níveis populacionais e trazer uma base de pessoas com idade produtiva para sustentar os números crescentes de aposentados nos países que os recebem, né? Os nativos vão envelhecendo e os migrantes vão chegando para suprir isso aí, ok? Uh, Aqui é outro texto, muitas das questões comparam os dois textos, tá? Comparar é outra competência que essas provas pedem. Bom, tá escrito assim. Tem um cara lendo jornal. Europa se fecha para imigrantes, é a manchete. Aí o cara fala assim: não se vira as costas para imigrantes que precisam de ajuda. E nisso tem um haitiano do lado sem entender nada. Como assim? Tipo, você tá falando dos imigrantes europeus na Europa, mas e a gente que tá aqui migrando pro Brasil, né? Bom, vamos lá. O texto 1. E aí, pessoal, algumas questões, como eu disse, são interpretativas, são de interpretação, e outras questões são questões mais gramaticais, né? Mais de estrutura mesmo. E aí eu vou dar uma passada por todas elas, já que a gente está aqui, né? E aí eu chamo a atenção mais quando for da estrutura, tá bom? Bom, e aí o João Marcos foi quem que falou que tinha estudado pela prova, ele está aí ainda, o Zé Miguel, né? O Zé Miguel fica aí dando as respostas para a gente. Bom, texto 1. O texto 1 afirma que a Europa é o continente que mais recebe refugiados. Procede. Isso aqui é aquela leitura, aquela pergunta para saber se o caba leu, né? Tá bem grande aqui, né? Que apenas 6% vão para a Europa. Então não é essa a alternativa. O texto desconstrói ideias que circulam na mídia sobre os refugiados e imigrantes. O texto argumenta que a imigração em massa de refugiados causa terrorismo. Mostra que o sistema social dos países que acolhem os refugiados é fraudado. Muito fácil, né? Alternativa B aqui. Essa aqui é só para checar se você sabe ler. Essa aqui, qualquer pessoa que leu, só por ler, sem muito esforço interpretativo, consegue responder essa questão, certo? Gente, deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho, só para ajeitar aqui o ventilador, porque tá um calor. É rapidinho, viu? Volto já. Deixa eu desligar a câmera aqui. Eu tô aqui.
Pronto, vamos ver se agora melhora. Vamos lá. Onde é que eu tava? Deixa eu fechar aqui a aba do... O Hector tá falando comigo. Melhorou, Hector? Aí tá falando aqui no privado que a tela tá branca. Acho que é porque tinha desligado a câmera, não sei se é isso. Mas vamos lá. Hector, fala comigo no chat, porque eu não tô conseguindo olhar as duas abas, não, se possível. Se for coisa importante, assim, aí você fala no chat, pede pra eu olhar o WhatsApp. Porque eu tô com uma aba por cima da outra, enfim. Bom, questão 2. Tá aparecendo aí, pessoal? Pra vocês ou tá branco ainda? Alguém dá um ok aí pra dizer que tá vendo a questão? Estou vendo a questão, professor. Pronto. Bom, de acordo com o texto 1, as informações incorretas que prevalecem na mídia aumentam o fluxo nos países desenvolvidos. A ausência de informações claras e de fácil acesso veiculadas pela mídia pioram os desafios dos países que recebem imigrantes. As vantagens para os países que acolhem imigrantes são amplamente divulgadas pela mídia, porém, não os ajuda a vencer desafio. E a história de vida dos imigrantes, o alto nível de estudos que muitas vezes apresentam, influenciam o acolhimento dos países que os recebem. Essa questão já está um pouquinho menos difícil, né? Porque tem algumas palavras que pegam, por exemplo, incorreta, que a gente tem que olhar, vantagem, enfim. Mas aqui a resposta também é B, né? A ausência de informações claras, né? Lembra que o texto ele vai quebrando o mito, né? Ele vai destruindo o mito. A ausência de informações claras e de fácil acesso veiculadas pela mídia pioram os desafios que os países dos países que recebem os imigrantes. Também é uma questão interpretativa. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, vocês avisem, ok? Se tiver pessoa, repete, volta, vão avisando aí. Até falo, né, que quando a gente está dando aula presencial, é mais fácil porque a gente vê o rosto de vocês, né? A gente lê um texto, aí a gente, no meio da leitura, a gente já sabe se vocês estão entendendo ou não, pela cara de vocês, né? Agora, pro computador, sem a gente ver a cara, fica difícil. Aí o pessoal tem vergonha de falar quando não tá entendendo, quando tá rápido. Mas aí vocês vão avisando aí. De acordo com o texto 1 ainda, a maioria dos refugiados são homens jovens e ativos e representam 75% da população da Síria. Bom, quem marcar essa aí, né, é porque está muito desatento. O fluxo de refugiados tem sido responsável pelo aumento do terrorismo nas grandes cidades. Também outra questão que facilmente a gente tira essa possibilidade. Os refugiados possuem direito legal ao asilo conforme determina a legislação internacional. Aqui é uma espécie de, não é nem pegadinha, assim, é só uma questão de atenção. O que é essa legislação internacional? É a Declaração Universal de Direitos Humanos que está no texto, tá? Então, por enquanto, essa está ganhando. E os imigrantes, em sua maioria, deslocam-se de seus países de origem por razões políticas. Não, tem ali vários fatores, né, apontados em cima. Então, a resposta aqui é a C, tá? Sabendo que a declaração é uma legislação internacional e muitos países, na grande maioria dos países, eles são signatários, inclusive o Brasil, ou seja, a lei vale aqui. É uma lei internacional, mas que vale no Brasil, por exemplo, e vale nesses países citados aí. O mito de que os refugiados são um problema europeu não se sustenta, né? O pessoal foi até bacana, botou até um não grande, né, pra gente dar atenção a ele aí. O mito de que os refugiados são um problema europeu não se sustenta porque a Europa recebe poucos imigrantes, né? 6% são que vão para lá. Poucos imigrantes, apenas aqueles que chegam pelo mar, é isso? Mais refugiados do que o Oriente Médio e o Norte da África. Ó, a primeira e a terceira questão são completamente opostas. Mais imigrantes sírios do que a Turquia, Líbano, Jordânia e Iraque. Bom, aqui é só aquela leitura básica também para perceber o seguinte, ó. O mito de que os refugiados são um problema europeu não se sustenta, ou seja, o mito não se sustenta porque a Europa recebe apenas 6% dos refugiados. Isso tá no primeiro mito, tá vendo? Ó? Isso aqui é um mito. Os refugiados são um problema europeu. Não, os refugiados não são um problema europeu, tá? Tranquilo, né, pessoal?
Vocês que já tinham respondido a prova antes, acertaram muito? Como é que tava aí vocês? Repara que essas questões até agora não precisava saber nenhuma nomenclatura, classe de palavra, não precisava saber nada, assim, era só você interpretar e responder. Tipo, alguém fala uma questão básica, tipo, é, Essas daí pra mim foram fácil também. é, Eu só prestei atenção no texto, eu li 3 vezes, na verdade, e consegui responder. isso. Então, essa aí é assim, são questões de interpretação básica, que é aquela de decodificação mesmo. Você lê assim, você leu isso. Todas essas questões até agora, você consegue voltar lá pro texto e marcar uma linha para responder. Tá? A resposta tá lá. Agora vamos ver se vai piorando, vai melhorando a situação aqui, né? Os mitos que o texto 1 apresenta, né, esses mitos ali que ele vai quebrando, censuram os refugiados. O que é censurar? Aí a gente tem que entender um pouquinho do que significa a palavra. Por isso que é importante, pessoal, a leitura. Porque a gente ganha vocabulário lendo, vendo filme. A gente não pega um dicionário e pronto, vou aprender palavras novas. Aí você pega o dicionário, nem sei se existe dicionário de papel ainda, na casa de vocês, e aqui não tem, não. Aí você vai ficar lá assim, aí vem a palavra mentecapto. Aí você vai lá e aprende a palavra. Quem é doido, idiota, mentecapto é sem cabeça, sem juízo, né? Aprende a palavra assim? Não. Você aprende a palavra usando. Inclusive, num dos links que eu deixei, no material que o Hector vai postar, é uma aula minha pegando um texto que as palavras todas são inventadas e eu vou explicando e eu vou mostrando que dá pra gente entender o texto mesmo sem conhecer a palavra. Então, a gente aprende lendo, comparando e tal, né? Essas palavras novas. Então, os mitos, eles censuram os refugiados, ou seja, eles recriminam, impedem que eles falem ou impedem que eles ajam? Não. Eles condenam a imigração, o texto fala que imigrar é errado? Não. Eles estimulam a imigração, tipo assim, não, bora, vamos lá, né? O texto vai lá, os mitos, eles fazem com que a imigração aumente, né? Não, eles estigmatizam os refugiados. Quem conhece essa palavra? Estigmatizam. O que é estigmatizar? Alguém arrisca? O que é o estigma? Estigma é um preconceito, uma forma de preconceito, assim, em palavras mais grosso modo, né? Então, os mitos, eles fortalecem o preconceito contra os refugiados. E os mitos servem para isso nesse texto aqui, tá? Então, os mitos que o texto 1 apresenta, aí repara. Aqui, o problema é o seguinte, você tem que botar na caixinha, né? Os mitos que o texto 1 apresenta é diferente da quebra do mito, tá? Eu acho que as pessoas que erram essa questão aqui pensam assim, o texto está quebrando o mito. Então a quebra do mito quer dizer o quê? Né? Aí a pessoa poderia marcar C, por exemplo, estimula a imigração. Mas não. Na verdade, aqui é o próprio mito, não a sua quebra. É porque o texto quebra o mito, né? Ele está querendo dizer que o mito faz com que os refugiados sejam vítimas de preconceito, tá? Então aqui, pessoal, para responder essa questão aqui, a gente vai precisar de vocabulário, tá? A gente precisa saber minimamente o que significam as palavras e precisa saber exatamente o que o comando está pedindo. Também não é uma questão difícil, mas comparado com as outras 4 anteriores já é ok. Já é um pouco mais, exige um pouco mais de atenção, né? A gente tem que ler mais de uma vez, né? Enfim. O antônimo, lembram disso? Sinônimo e antônimo, né? O antônimo da palavra complexos, destacado no primeiro parágrafo do texto 1, vamos lá. Tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Hoje o mundo é a casa do maior número de imigrantes e refugiados que se tem registro em qualquer outro momento da história. Tal situação traz desafios complexos, tá? Para muitos países que tentam gerenciar esse fluxo e acolher com sucesso os novos cidadãos. O que é antônimo? Antônimo é uma palavra com semântica oposta, ou seja, o contrário, tá bom? Então, quando eu penso naquela frase, naquele contexto, o antônimo, ou seja, a palavra que significa o contrário, é o quê?
Difíceis. Difícil é antônimo de complexo? Não. Simples é antônimo de complexo? Ingênuo é antônimo de complexo? Complicado é antônimo de complexo? Bom, difícil e complicado são sinônimos, né? Significam algo muito parecido. Tá? Ingênuo não. Ingênuo não é o contrário de complexo. Ingênuo é o contrário de... como é o antônimo de ingênuo? É sapiente, sei lá, tipo... Não é uma palavra mais formal para não falar desenrolado, Pelé, enfim, uma palavra bonita para desesperto, né? Sapiente. Então, o antônimo da palavra complexo é simples. Aqui eu tenho que saber o que é antônimo e sinônimo e conhecer as palavras também, tá? E eu sabendo que é antônimo, eu não tenho como errar essa questão, tá? O quadro números reais, que é esse quadro aqui, tá? Números reais. Agora, vamos lá. Esse quadro tá aí para quê? Questão 7 pronto. O quadro Professor, números... Oi. me desculpa, mas eu não assisti a aula que o senhor explicava o que era antônimo, certo? E Ah, o outro. O senhor tem como você, dar uma explicadinha para mim você não rápido? assistiu porque eu não dei essa aula, né? Na verdade, na verdade, isso você viu no ensino fundamental aí, mas vamos lá. O que é sinônimo, o que é antônimo? Sinônimos são palavras que têm sentidos muito próximos, tá? Que é a sinonímia. Então, por exemplo, feliz é sinônimo de alegre, tá? Significa a mesma coisa? É muito parecido. Estar feliz, estar alegre é um pouquinho diferente. Vamos pegar um exemplo que seja mais fácil. Vamos pegar bonito e lindo, né? Bonito e lindo são sinônimos. Mas lindo, ele é mais bonito que o bonito, não é? Isso é sinônimo. São palavras que significam algo muito próximo. E antônimo significa o contrário. Qual é o antônimo de bonito? Feio. Ok? Qual é o antônimo de alegre? Triste. Qual é o antônimo de complexo? Simples. Ok? Então, antônimo quer dizer o contrário e sinônimo quer dizer a mesma coisa, digamos assim. Né? Não é a mesma coisa exatamente, mas é um sentido muito próximo a isso, certo? Se você colocar sinônimos e antônimos, só que vai ter a material no Google, no YouTube, assim, conteúdo tranquilo, tá bom? E Tá aí, bom, se obrigado, tiver viu? dúvida ainda, você fala comigo, fala com o pessoal lá, fala com a Hector, que eu posso mandar o material, ou explicar de novo, ou repete essa fala aí desse tempo, tá? Sim, eu estava na questão 7. Vamos lá. O quadro números reais, presente no texto 1, destaca os 7 mitos, faz um resumo do texto. E aí? Entre A e a B, vocês marcariam o quê? A C, reforça informações do texto ou acrescenta informações do texto? Bom, essa questão aqui já exige um pouco mais de interpretação. Por quê? A gente tem que saber de fato o que aquele quadro faz. Ele acrescenta informação. Opa! Ele acrescenta informações ao texto? Não. São as mesmas informações. Ele faz um resumo? Não. Não faz um resumo, não. Inclusive, ele está no meio do texto. O resumo geralmente está no final. Ele destaca os mitos? Não. Ele justamente quebra o mito. Então, ele reforça as informações do texto. Ok? Todas as informações daquele quadro foram apresentadas no texto. Aí uma questão mais de estrutura, tá? Que eu estava falando logo no começo. Segundo o texto 1, os vocábulos, né, as palavras refugiado e migrantes, aí eu tenho que saber aqui o que significa cada palavra. Professor, eu não sei o que significa refugiado e migrante. Tem que saber porque está no texto. É só você voltar no texto que está lá dizendo. E aí volta de novo a pergunta, a questão de antônimo e sinônimo, né? São sinônimos, ou seja, tem sentido igual, né? Sentido parecido, e podem ser usados indistintamente, ou seja, eu posso usar um no lugar do outro, substituir, pode isso. São antônimos entre si, ou seja, eles significam coisas diferentes e não podem ser usados indistintamente, ou seja, significam coisas diferentes e eu não posso substituir. Também não. Referem-se a pessoas que saem do seu país de forma involuntária. Os dois se referem a pessoas que saem de forma involuntária? Não.
Até porque refugiado, ele tá usando o direito dele de pedir asilo em outro lugar. Então ele tá se voluntariando a morar naquele lugar, né? Refere-se a pessoas que saem do seu país por causas distintas, sim, né? Refugiados estão fugindo da guerra, né? Estão procurando refúgio. E imigrantes, ele pode estar querendo porque ele quer, sei lá, ele tá enjoado. Vamos supor, o cara tá de saco cheio do Brasil, a gasolina tá custando R$ 8, a carne custando R$ 40, ele tá de saco cheio e vai morar em outro país. É um imigrante, mas não é um refugiado, ok? Não nessa situação. Agora, por exemplo, eu tô aqui dando aula, falando sobre imigrante, discutindo texto, mostrando para vocês como é que leem. Alguém acha que eu tô fazendo, sei lá, lavagem cerebral, sei lá, começa a me perseguir, dizer que. Aí sim, aí eu procuraria refúgio em outro país, porque eu estaria sendo ameaçado aqui de alguma forma, né? Então, tá vendo como são as situações diferentes? Uma coisa é, pô, tô de saco cheio de morar no Brasil. Eu tô de saco cheio, é calor, e enfim. Eu quero morar no Alasca. Aí eu vou pra lá, sou imigrante, né? Mas não sou refugiado. Agora, eu tô sendo perseguido aqui. Preciso sair porque senão vão me matar. Então, sou refugiado. Então, eu tô em guerra, tô em guerra. Tô vendo aqui em guerra, né? Então, são coisas diferentes, tá bom? São parecidos, mas são diferentes assim no sentido. Cadê? Questão 9. Tá tudo certo, pessoal? Posso continuar? Tudo certo. Tá vendo? Ó, em meia hora a gente já fez metade da prova sem errar uma. Quer dizer, não sei, né? Quem tá controlando é o Zé Miguel, né? Miguel, já errei alguma coisa? A gente já errou. Se eu errar, vocês erram junto comigo pra não errar sozinho. Vamos lá, 9. Tô vendo aqui, tá, pessoal? As respostas de vocês aqui. Mas podem continuar colocando. 9. Considere o trecho e as afirmações a seguir para responder a questão 9. Eles estão fazendo uso do seu direito legal ao asilo, que consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos nós temos esse direito como garantia, se algum dia ele se fizer necessário. Aí a gente tem sublinhado esse direito, se algum dia, e ele se, tá? E aqui é uma questão bem complicada. Por quê? Porque essa questão, ela traz 4 afirmativas e você tem que dizer quais estão corretas, ok? Então vamos lá. Ou seja, só tem uma alternativa certa, lógico, né? Mas pode ser que tenha mais de uma afirmativa. E tem mais de uma afirmativa, porque sempre tem mais de uma possibilidade aqui. Então, como é que eu faço prova assim? Como é que eu fazia prova assim? Você vai marcando o lado verdadeiro ou falso, tá? Para saber o que é, o que está correto e o que não está correto. A expressão esse direito retoma o direito legal ao asilo. Isso aqui retoma direito legal ao asilo. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo um laser aqui. Não sei mexer aqui não. Pronto, sim, ó. Eles estão fazendo uso do seu direito legal ao asilo. Todos temos esse direito. Que direito? Direito legal ao asilo. Então essa aí tá certa. Se essa tá certa, e você tem certeza que essa tá certa, só pode ser a A ou a D. Não pode ser a B e a C. Não pode ser. Se essa tiver certa, se tu tiver certeza, tu já exclui as outras. Eu, como não confio, deixo para ver tudo para escolher. O vocábulo ele retoma esse direito. Vamos lá. Esse direito tá aqui, ele tá aqui. Todos nós temos esse direito como garantia. Se algum dia ele se fizer, e aí? Retoma esse direito? Ele retoma esse direito? Ou dizendo sim. 2 está correto também. Se tu tem certeza que a 1 e a 2 está correto, então é a A. Tem coragem de marcar a A sem ver as outras? Eu tenho não, eu vou ver. Ó, ambos os vocábulos se têm valor de conjunção. Aqui fica difícil. Então vamos lá. Ó. O que é uma conjunção? A conjunção é aquela classe de palavras que une orações, né? Isso aí é morfologia, vocês já viram isso. A gente tem lá, né? Artigo,
substantivo, verbo. Tem as classes de palavra. Uma dessas classes é a conjunção. E a conjunção, ela une orações. Então vamos ver se esses dois se, né? Esse se aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Esses dois se são conjunções. Todos nós temos esse direito como garantia. Aqui tem uma oração. Não estou conseguindo selecionar bem, mas repara, ó. Todos nós temos, isso aqui, né? Nós temos, temos é um verbo, se tem um verbo, tem uma oração. Todos nós temos esse direito como garantia. Pronto, isso aqui é uma oração. Se algum dia ele se fizer necessário, aí se fizer aqui, ó, outro verbo, então tenho duas orações aqui. Se eu tenho duas orações e esse elemento aqui está juntando as duas, é uma conjunção. Então, um se é uma conjunção. Agora, esse se aqui, vocês estão vendo o cursor do mouse? Só para eu saber. Esse se aqui, do lado do ele, é uma conjunção? Não, porque eu tenho uma oração aqui. Uma oração está aqui, todos nós temos esse direito como garantia, ponto, e a outra começa, se algum dia ele se fizer necessário. Esse se aqui, depois do ele, não é uma conjunção. Esse se, depois do ele é um termo que indica reflexividade. Por quê? Ele tem que ser necessário para ele mesmo. Então indica reflexividade, tá? Tipo, ele se suicidou. Se ele se suicidou, claro que ele se mata, mas a língua exige esse termo de reflexividade, tá? Então, não é a 3. Mesmo se você não souber o que significa esse se, do ele se, você sabe que não é conjunção, porque não tem outra oração ali, certo? Então, a 3 está incorreta. Se está incorreta, você já mata a B e a C, né? Vamos para 4. Um dos vocábulos se tem o valor de partícula apassivadora. Acabei de falar que ele indica reflexividade. Se ele indica reflexividade, não é apassivadora. O que é a partícula apassivadora? Por exemplo, deixa eu ver um se apassivador. Vende-se este imóvel. O próprio imóvel está se vendendo. Vende-se este imóvel. Ele está se vendendo. Aí é passivadora, né? E aí, por exemplo, deixa eu ver aqui outro exemplo. Deixa eu ver um exemplo do se apassivadora. A casa está se vendendo ali, né? Alguém está cometendo essa ação para aquilo. Professor, eu não entendi. Você pode explicar de novo? Posso. Esse se aqui, ele é reflexivo. Olha, todos nós temos esse direito como garantia se algum dia ele o quê? O direito, né? Se fizer necessário. Então, o direito tem que fazer necessário a si mesmo. Então, ele é reflexivo. Ele não é passivador. Apassivador é quando algo faz algo por outra coisa. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Um outro exemplo. Deixa eu pesquisar aqui. Não dá para confiar mais na cabeça. Acho que é antiga essa informação aqui. O Hector estava comentando. Vou ver um se apassivador, um exemplo aqui, ó. Um outro exemplo. Aqui, ó. Desenvolveu-se o conteúdo de forma prática e rápido, né? Então, o conteúdo, a gente não sabe quem foi que desenvolveu esse conteúdo, né? Outro aqui. Entregaram-se as flores. Repara, é passivador porque está na voz passiva. Então eu tenho aqui, ó, desenvolveu-se o conteúdo. Na verdade, o conteúdo foi desenvolvido. Como eu escolhi organizar dessa maneira, eu tenho esse si que é passivador, porque ele está representando a voz passiva, entendeu? Então, se eu falar assim, para eu transformar isso, eu ia falar o conteúdo é desenvolvido ou foi desenvolvido pelo professor, né? Esse conteúdo está na voz passiva, só que foi apagado ali, né? Quem desenvolveu, quem está desenvolvendo foi apagado. E nisso que foi apagado, precisou colocar essa partícula passivadora, ok? Então, o se está se referindo a alguém que fez uma coisa, mas você não sabe quem é. Isso,
Isso, basicamente isso, grosso modo, sim. Aqui não é isso, aqui é o próprio elemento que tá se fazendo necessário. Ele é reflexivo, ele tá agindo sobre ele mesmo, tá? Isso, ó, poupou-se o tempo, formaram-se grupos e por aí vai. Ok? Essa questão aqui é uma das mais complicadas. Mas lembrando que se você tivesse seguro, você já mataria aqui, né? Por exemplo, onde é que o 4 estaria? Junto com a 3, essa aqui você sabe que a 3 não é conjunção. Aí você ia ficar em dúvida entre, se você não soubesse disso aqui, entre as outras que apresentam as certas, né? No caso aqui também tem o 1, aí tá mais complicado. Mas aqui você tem certeza que a 2 é que o ele resgata esse direito, né? Bom, aqui tem outra questão que é bem complicada, assim, né? Essas questões mais que tem mais nomezinho, né? O nomezinho da organização do texto. Então, vamos lá. Segundo o Alto Comando das Nações Unidas para Refugiados, mais de 75% dos refugiados sírios são mulheres e crianças. Dos refugiados que chegaram à Europa em 2016, mais da metade eram mulheres e crianças. Aí, repara. Sintaticamente, o texto se constitui de. Olha, o trecho se constitui é reflexivo também, o se, só outro exemplo. Aqui é o seguinte, a gente tem que saber se tem mais de um período, se são compostos ou se são simples e tudo mais. O que é um período, né? Período é até um ponto. Se eu tenho um ponto, eu tenho um período. Então, olha só. Segundo o Alto Comando das Nações Unidas para Refugiados, mais de 75% dos refugiados sírios são mulheres e crianças. Eu tenho um ponto, isso é um período, tá? Dos refugiados que chegaram à Europa em 2016, mais da metade eram mulheres e crianças. Eu tenho 2 períodos aí, tá? Então, eu tenho 2 períodos que eu tenho 2 pontos. Então, não pode ser alternativa A. Isso, e não pode ser alternativa D. Não, a D pode, porque pode ser um simples e um composto, tá? Mas A1 não pode ser, tá? Porque tem 3 períodos aí. A D pode, por enquanto pode. Então, A1 não pode. Aí, vamos lá. 2 períodos compostos por coordenação, os 2 períodos são compostos. O que é um período simples e o que é um período composto? Um período simples ele vai ter um núcleo, que é um verbo, ok? É uma expressão verbal. E o período composto, ele tem mais de um, né? Ele é composto porque ele tem mais de um, né? Composto simples tem um e composto tem mais de um, tá? Então, a gente já sabe que tem 2 períodos, vamos procurar o núcleo de cada período aqui. Segundo o Alto Comando das Nações Unidas, quando vocês virem um verbo, para. Ó, segundo o Alto Comando das Nações Unidas para Refugiados, até agora não tem verbo nenhum. Mais de 75% dos refugiados sírios são mulheres e crianças. Opa, eu tenho um verbo só. Eu tenho um verbo simples. Ok? Se eu tenho um verbo, eu tenho um período simples. Eu não sei o outro, eu só sei que eu tenho um período simples aqui, tá? Segundo período. Dos refugiados que chegaram, chegaram é um verbo, né? Vamos ver se tem mais. Dos refugiados que chegaram à Europa em 2016, mais de metade eram mulheres e crianças. Opa, eu tenho aqui o segundo período com 2 verbos. Se ele tem 2 verbos, ele é composto, tá bom? Então, qual é a resposta certa? D, ok? D, deixa eu olhar. 2 períodos compostos por coordenação não pode. 2 períodos compostos e um simples. Essa C aqui também tá igual a 1, ó, porque tá dizendo que tem 3 períodos aqui. Então, só pode ser a D. Quando eu for passar para os slides, depois da prova, eu mostro para vocês o que é período composto por coordenação, subordinação e tudo mais, mas acho que vocês já viram. A resposta 11, a questão 11 foi anulada, inclusive eu tentei responder, mas, enfim, não rolou. Não tinha alternativa certa. Os vocabulários sírios e que, em destaque no trecho. Cadê? Ó, sírios e que, em destaque no trecho. Respectivamente, tem valor D. O que é ter valor D? É naquela situação tá funcionando como aquilo, tá? Uma coisa, pessoal,
é a morfologia. O que é a morfologia? É o estudo das palavras. O estudo das palavras vai classificar em substantivo, verbo, preposição, conjunção e tal. Só que o estudo da sintaxe, da morfossintaxe, ele vai pegar essa palavra, tá? Que tem uma classe, mas ver como ela está funcionando. Vou voltar assim o trecho. E vai ver como ela está funcionando. Então, tenho que ver aqui se Sirius e que papel eles estão exercendo, tá? Então não é para dizer a classe deles, mas sim como eles estão funcionando. Por exemplo, geralmente, núcleo de sujeito é um substantivo, mas não é sempre, tá? Geralmente, boa parte das vezes vai ser, mas nem sempre. Vamos lá, o que eles são? Os vocábulos sírio e que no texto desempenham respectivamente papel de. Então vamos ver o que eles funcionam, tá? Isso aqui, pessoal, essa parte, ó, segundo o alto comando das nações, essa parte é uma informação a mais. Aqui, então, e nem está pedindo nessa questão. Mais de 75% dos refugiados sírios são mulheres e crianças. Sírio está desempenhando o papel de quê aqui? Qual é a função gramatical dele? Como é que está o papel dele? É adjetivo. Por quê? Porque está do lado de um substantivo. Isso, nesse caso, ele está servindo como adjetivo. Agora, repara, sírio não necessariamente vai ser sempre um adjetivo. Se eu falar, os sírios chegaram, né? Então, substantivo, os sírios, o povo da Síria. Então, nesse caso, está funcionando como adjetivo, tá? Então, pode ser porque está pedindo, ó, respectivamente. Por estar pedindo respectivamente, tem que colocar na ordem. Se não tivesse respectivamente, podia estar invertido. A questão não é obrigada a estar na ordem certinha, não. Nesse caso, você tem que marcar porque está pedindo respectivamente, tá? Então, se ele é um adjetivo, só pode ser a questão A e só pode ser a questão C, certo? Aí o próximo é o quê? Ó? Dos refugiados que chegaram à Europa, mais da metade eram mulheres e crianças. Esse que aqui é um substantivo? Ou é um adjetivo? Tá funcionando como adjetivo? Tá caracterizando alguma coisa? Que é a questão 1. Não. Ele está servindo como substantivo. Por quê? Ele está compondo a oração, tá? A oração subordinada aqui, tá? Repare que eu tenho duas orações, ó. Os refugiados chegaram à Europa, tem uma oração aqui, ele está servindo como sujeito, né? Por ele estar servindo como sujeito, ele tem um papel de substantivo aqui, tá? E é isso. Então a resposta certa a C, isso, adjetivo substantivo, ok? Zé Miguel, que fez a prova toda, vai anotando aí. Assinale a opção em que a palavra... Esse aqui é outra de construção de palavra também. Repara, pessoal, por que eu escolhi trazer a prova? Porque, enfim, se eu fosse falar cada tipo de coisa, não ia dar tempo. Então aqui tem algumas, né? Na verdade, é um refresco, né? Do que vocês já estudaram. Agora, repara nessa aqui. Nessa aqui, tem que saber o plural. Então, ó, assinale a opção em que a palavra forma o plural igualmente ao vocábulo de nações. Nações é o plural de nação. Então, todas as palavras têm ão, né? Coração, cidadão, capitão e órfão. Eu tenho que saber qual é o plural aqui, que fica igual à nação. Estão dizendo aí plural de coração, corações. Então eu tinha um ão e virou ons. Igualzinho nação. Vamos ver as outras. Cidadão. Qual o plural de cidadão? É cidadões? Não, é cidadãos. Cidadãos. Isso, essa eu acho que é a maior pegadinha. Porque muita gente acha que é cidadão. Pô, não sei nem como é que fala. Cidadões. Não é cidadãos, tá? Pulei a 13, pronto, depois eu volto. Pulei, eu volto, tá bom? Não tinha percebido. Logo a 13, número bonito. Capitão, capitães, né? Então ali não é ons, é ans, então não é.
E órfão é órfãos. É só colocar o S. Então, nação não era naçãos, não era naçãs. Difícil pensar, né? É A mesmo. Vamos para 13. O vocábulo segundo, vamos ver aqui. Aqui, ó. Segundo o Alto Comando das Nações Unidas, vocábulo segundo, sem alteração no sentido do trecho, pode ser substituído por quê? Aqui é outra questão de sinônimo. Eu tenho que arrumar um sinônimo para segundo. Eu tenho que colocar. A galera não esperou nem eu ler, tá empolgadíssima, né? Bom, como, devido, conforme, mediante. Se eu falar. Cadê? Qual que vocês estão dizendo? A C? A C é o quê, gente? Vou voltar. Conforme. Conforme o alto comando das Nações Unidas, para mim, mantém um sentido. Vamos ver as outras. Como o alto comando das Nações Unidas, não sei se tem muito sentido, não. Devido ao alto comando das Nações Unidas, também não. Mediante, acho que mediante é o que o pessoal ia errar. Gente, sempre que a gente tem uma questão, a gente é levado a ficar em dúvida entre duas. Não sei se vocês já repararam, se algum professor já disse isso. Geralmente a gente fica em dúvida entre duas questões. Nessa aqui, acho que o pessoal ia ficar em dúvida entre mediante, que eu acho que é uma palavra menos conhecida, e conforme, né? Sempre tem. Pois é. Certo? Até que, enfim, vai aparecer o texto 2, né? O texto 2 não tinha aparecido em momento nenhum. O texto 1 e 2 possuem em comum o gênero textual, vocês já tiveram aula disso, né? É o mesmo gênero, texto 1 e 2. Só para lembrar que o texto 2, ó. Texto 2 é isso aqui. Texto 1 é isso aqui. Só de olhar, o gênero não tem uma forma, só de olhar a forma já é outra. Então não é a mesma coisa. A temática é a mesma. E aí, é a mesma temática? O tipo textual, lembra o tipo textual? Narração, dissertação, é a mesma coisa. A intenção comunicativa. O texto 2 tem a intenção de informar, que o 1 tinha. Pois é, a B é a temática. Os dois falam de imigrante, ponto, né? Cada um tem uma função diferente aí. O texto 2 se configura como, aí é que tá, charge e tirinha. E aí? As duas, tem essas duas opções, charge e tirinha. Bom, charge, pois usa o humor para fazer uma denúncia. Pode ser? Não. Isso, tirinha tem mais de um quadrinho, muito bem, Fernando, então não pode ser a B nem a C. Então, se é charge, pode ser a. Só pelo nome, pode ser a A e a D. Então, charge, pois usa o humor para fazer uma denúncia ou narra um fato cotidiano? Tá narrando. Charge narra um fato cotidiano que vai ser crônica, né? Então, essa tá facinha. Para quem assistiu a aula lá com. Acho que foi Sueli, né? Que falou sobre isso. Se eu não me engano. Não tá narrando nada. Para narrar tem que ter verbo no passado, por exemplo. Tem que ter. Pra narrar tem que ter personagem, tem que ter verbo no passado, tem que ter tempo, tem que ter enredo. Tem isso, né? O texto 2 tem como intenção comunicativa principal, lembrando que é a charge, né? O texto 2 tem intenção principal, tá? Pode ser que tenha mais de uma no texto aqui, e geralmente tem, porque os textos são plurais, né? Carregam muitas informações. O texto 2, né, tem como intenção comunicativa principal criticar o fato da Europa não acolher os imigrantes, como o Brasil faz com os imigrantes haitianos. O Brasil acolhe os imigrantes haitianos. Criticar o fato como a Europa não acolhe os imigrantes, beleza. Mas como o Brasil, não. O Brasil não acolhe. B. Argumentar, o texto 2 quer argumentar que brasileiros e europeus não podem acolher todos os imigrantes que ingressam no país. Nada a ver. A menina marcou a F ali, né? A F era da outra, que não tinha resposta. Já corrigiu. C. Argumentar que o brasileiro não deve acolher haitianos, já que os europeus também não acolhem imigrantes. Como assim, gente? O cara tá criticando o europeu que não acolhe. E criticar o fato dos brasileiros se preocuparem com o imigrante na Europa sem acolher os imigrantes aqui. Pois é, poxa, o pessoal nem acolhe os imigrantes e a gente aqui também não está acolhendo, né? Então, é isso.
Deixa eu ver aqui o chat, que você tá respondendo muito rápido, tô conseguindo ler. Como assim? Configura-se a configuração dele, tá? Qual é a configuração do texto? Aí tá char de tirinha, é isso, assim, na questão anterior, né? A forma como ele tá configurado, formatado, constituído, enfim. E a tirinha tem que ter mais de um quadrinho, como o pessoal falou aí, né? Então, é isso. 18. A partir da leitura das linguagens verbal e não verbal, assinale a opção que apresenta a conclusão do texto 2, construída pela leitura. Então, vamos lá. Agora, vem aqui variação linguística. Vamos pegar a charge de novo. Ó, o cara tá lá, o brasileiro, né? A Europa se fecha para imigrantes. Aí fala assim: não se vira as costas para imigrantes que precisam de ajuda. E o cara aqui, perdão, senhor, como assim? Tipo, né? Essa é a ideia. Vamos ver lá como é que a gente pode substituir. E aqui, variação linguística, ditado popular, né? Haitiano é pé frio? Tem uma coisa que a gente pode dizer que haitiano é pé frio? O que é pé frio? Dá azar, né? É o Mick Jagger. E aí? Não, tem nada com que isso no texto diga. Macaco não olha o rabo. E aí, faz algum sentido? Macaco não olha o rabo? Isso é um chove não molha. Como assim chove não molha? Para isso, chove não molha é quando as coisas não se concluem, né? Chove não molha. Nesse caso, não. O Brasil trollou os haitianos. Como assim o Brasil trollou os haitianos? O Brasil ignorou os haitianos. Então, sem pensar, sem considerar também que na charge o cara tá falando mal do europeu, né? Então, tipo, o macaco não olha o rabo. Eu não conhecia essa expressão, eu conhecia na prova. As outras eu até conhecia. Trollar, chover não molhar, pé frio. Agora, macaco não olha o rabo foi da prova. Agora, assim, tipo, faz mais sentido, né? E isso não olha o que faz, não percebe o que tá fazendo. Tipo, deixa eu ver um outro ditado, tipo. Ah, sei lá como é que a gente pode dizer, tipo. Um outro ditado mais conhecido. Ah, Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. não é nem isso, mas a questão é porque ele nem percebe, sabe? É tipo, pô, tipo, tá na tua cara, tu não percebeu, quase te morde, sabe? Sei lá. Mas é mais ou menos isso também. Sim, aí, vírgula, né? Outro tópico de construção e organização. Aí, esse tópico de vírgula tem uma aula minha que eu deixei lá o link, depois vocês olham. Que fala de vírgula, ponto e vírgula, essas coisas e tal. Deixa eu ver aqui. Considere o uso da vírgula no texto a seguir para responder a questão 19. No pior dos casos, só tem essa vírgula. No pior dos casos, o foco está nos desafios envolvidos ou numa ameaça imaginária de um fluxo repentino de estrangeiros. Por que essa vírgula está aí? Vamos tentar entender. Essa vírgula está aí pelo seguinte: qual é a ordem canônica do enunciado no português? É sujeito, verbo e complementos, ok? Então, o que vem primeiro, geralmente, né? Então, o português ele é maciçamente voz ativa, ou seja, o sujeito é agente, o sujeito faz alguma coisa. Ah, professor, tem oração sem sujeito, eu sei, mas geralmente o sujeito é ativo, né? A própria voz é ativa, independente se ele realiza uma ação ou não. E primeiro vem o sujeito. A gente geralmente destaca quem realizou a ação, a maior parte dos verbos é isso, né? E aí, o que é o sujeito aqui, ó? O sujeito é o foco, tá? É isso. Nesse caso, no pior dos casos, né? Ele devia estar no final. Devia ser assim, ó. Devia não, né? Se fosse na ordem clássica, seria: o foco está nos desafios envolvidos ou numa ameaça imaginária de um fluxo repetido de estrangeiro, no pior dos casos. Nesse caso, ele está dando um. É o modo como aquilo está acontecendo, né? Tipo, ok? É uma ideia de como aquilo está acontecendo. Inclusive, a gente pode apagar esse elemento aí, vai prejudicar semanticamente, mas não vai prejudicar sintaticamente o texto. Eu posso simplesmente apagar isso, né? Um elemento que foi topicalizado, ou seja, estava no final, foi colocado no começo, e quando eu desloco um elemento da minha frase, eu tenho que marcar esse deslocamento. Vou pegar uma frase mais simples para a gente entender isso. Eu estudei ontem.
ontem indica o tempo, né? Nesse caso aqui está indicando o modo, mas eu ontem indico o tempo. E eu posso colocar essa ideia, né? Em qualquer lugar. Eu posso falar, eu estudei ontem, que seria a ordem canônica. Eu posso falar, eu ontem estudei, ou eu posso falar, ontem eu estudei. Ok? Eu posso colocar em qualquer lugar. Semanticamente, o que acontece? Quando eu pego uma informação e coloco no começo, eu quero dar ênfase àquilo, né? Então, quer chamar atenção para no pior dos casos. Vamos ver nos exemplos qual é a alternativa em que a vírgula está servindo para mostrar esse deslocamento, tá bom? Vamos lá. Eles estão fazendo uso do seu direito legal ao asilo, que consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá mudando alguma coisa de lugar aí? Essa vírgula tá mostrando que algo foi tirado do lugar? Pensa aí. A Europa acolhe apenas 6% dos refugiados, comparado com os 39% do Oriente Médio, Norte da África, no resto da África. E aí? Essa vírgula que tá aí, tá deslocando alguma coisa? C. Aí tem uma de vírgula, né? Pesquisas feitas em Portugal, Espanha, Reino Unido, Canadá, Alemanha e Grécia mostram que os refugiados são menos ou igualmente dependentes dos fundos públicos em relação aos moradores locais. Nesse caso também, assim, as vírgulas servem para outras coisas, não para mostrar o deslocamento. Na D, em alguns países, eles respondem por quase um terço do crescimento econômico entre 2007 e 2013. Eles são os migrantes. Então, os migrantes respondem a quase um terço do crescimento econômico em alguns países. Pronto. Esse em alguns países devia estar no final, foi colocado na frente, igual no pior dos casos. É um complemento, ok? Eu posso, inclusive, isso, exatamente, junto de verbial deslocado. Estou evitando usar essas palavras difíceis, mas é isso. Nesse caso aí, indica lugar, né? Em alguns países. É isso, ok? Essas coisas, pessoal, a gente faz quase intuitivamente. Como a gente tá lendo todo o tempo, tá escutando o texto todo o tempo, a gente vai fazendo isso, vai entendendo, né? Como na aula de português a gente se debruça sobre o sistema, onde que você tá falando? Aqui? Ah, isso aqui? Ah, pronto. Aí eu posso clicar. Pronto. Acho que é isso, né? Pronto. E aí, que eu tava dizendo, a gente não pensa assim, eu vou topicalizar, não sei o que, a gente faz naturalmente. Mas pensa, as pessoas usam a língua portuguesa sem saber esses nomes. Isso acontece com todas as disciplinas, pessoal. A gente aprende, por exemplo, peixe. Quem gosta de peixe? Aí. Peixe, a gente sabe o que é peixe. A gente come peixe, a gente cria peixe, a gente pesca, a gente sabe o que é peixe. Mas quando a gente chega no ensino médio, a gente vai estudar a estrutura do peixe. A gente vai saber o que é o estômago do peixe, como que funciona, como é a reprodução do peixe, blá 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 blá, blá, blá. Então, assim, da mesma forma como a gente se debruça sobre coisas que a gente não para pensar, também acontece com a língua. A gente estuda a língua para entender a sua estrutura, ok? Não necessariamente, quando eu estou escrevendo, eu não fico pensando se é um adjunto adverbial, deslocado. Lógico que a gente não pensa, mas a gente precisa entender, tá? Faz parte do estudo. Deixa eu ver aqui algumas coisas. Agora sim, essa vírgula, algumas vezes, inclusive, ela por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem uma expressão, né? No pior dos casos. Mas, às vezes, quando é um elemento só, é opcional. Por exemplo, lembra do exemplo? Eu estudei hoje. Se eu boto hoje eu estudei, muita gente não coloca vírgula. Eu gosto de colocar porque eu estou mostrando para o meu leitor que eu sei que aquele elemento não devia estar na introdução e eu topicalizei porque eu queria dar ênfase a ele. Mas ela é opcional. Essa é meio que uma vírgula estilística, assim, né? E aí tem muito das pontuações que são estilísticas. Por exemplo, se você vai botar vírgula antes do etc ou não, porque o etc quer dizer e outras coisas. Você bota vírgula antes do e ou não. Tem alguns casos que você pode colocar. É estilístico, tá? No texto 2, a expressão virar as costas significa o quê? Indignação, indiferença, espanto ou fuga. Vamos voltar. Não se vira as costas para imigrantes que precisam de ajuda. Fernando marcou B.
indiferença, indignação, e aí? Indignação, indiferença, espanto. Bom, virar as costas é sinônimo de indiferença, né? Quando você tá indignado, você grita. Quando você tá nem aí, você vira as costas é sentido de... É tão desimportante que eu nem coisa. O que é a D? Tá virando as costas sendo indiferente. Deixa eu ver o que é a D. Fuga. Não, tá só virando as costas. Pô. Tá só virando as costas. Questão 21. Querem fazer? Se vocês quiserem fazer, vocês façam sozinhos. Porque eu não sei matemática. Não faço a menor ideia. Deixa eu compartilhar o outro negócio aqui. Depois vocês olham o gabarito, se tá certo. Se tiver errado, me avisa. O professor falou merda. Aí, deixa eu ver aqui. Aqui, estrutura. Deixa eu botar no modo melhor. Tipo assim, aqui. É toda uma gambiarra pra eu poder olhar o chat e olhar o coisa ao mesmo tempo. Tô me sentindo um hacker nesse ensino remoto, que eu tô fazendo coisa que eu nunca achei que soubesse fazer. Você é de humanas, mas tu tem que passar na prova de matemática, criatura. Assista a aula do meu xará, Rodrigo, também não, viu? Oxe, como é que eu vou saber o tema da redação? Não faço a menor ideia. E se eu soubesse, dissesse, eu ia ser demitido. Eu não posso. Qual o senhor acha? O senhor acha que Eu vai ser acho que relacionado ao sabe, quê? eu acho que sabe. Sei não. Faço a menor ideia. Mas assim, pessoal, assim, O que foi, Gilmar? Fingi que nem viu isso, foi o quê? Assim, não sei, você não precisa saber o tema da redação para você fazer uma redação boa. Você precisa saber escrever, porque quem sabe escrever, escreve em qualquer tema, né? Mas é isso mesmo, a pessoa pergunta, normal. E às vezes, quando eu acerto, foi uns 3 anos que eu acertei. E o povo ficou dizendo, professor, tem isso do Enem, tipo, no ano que foi a lei seca, eu tinha passado nas turmas que eu dava aula, redação sobre lei seca. Então, pô, tu acertou. Eu fico, gente, eu passei 20 redações no ano todinho. Acertar uma é mais fácil, né? Se eu passasse uma só, se eu falar, gente, o tema vai ser tal, aí é difícil. Agora, quando você dá 50 temas e acerta, isso o pessoal faz, né? Esses professores de cursinho, o pessoal que fica nas mídias e tal, acertamos o tema. Claro, se você passou 100 temas, um vai cair, né? A gente não faz a menor ideia, assim, vai ser um tema que seja reflexivo, você vai ter que pensar sobre aquele problema, né? Tem uma questão ali que você vai ter que pensar e fazer, dar sua opinião, artigo de opinião, né? Eu acho que vai ser algo relacionado à pandemia? A pandemia é difícil, cara. Eu espero que não, porque quem for corrigir isso vai estar com um saco cheio tão grande de corrigir, né? Cara, crise hídrica eu acho bom. Esse tema, acho legal, assim. Pode cair crise hídrica, pode cair alguma coisa sobre saúde que não seja pandemia, tipo obesidade infantil, pode cair sobre acesso sei lá, pode cair alguma coisa sobre cultura, porque na pandemia, por exemplo, a gente precisou ler mais e assistir filme para não enlouquecer, né? Sobre a AD, não sei se vai cair, não. Mas assim, tipo, independente do tema, vocês têm que estar aptos a escrever, né? Acho difícil crise hídrica cair no tema do Enem, ainda mais que o Enem tem a cara do governo, o governo não cuidou das reservas hídricas, ele não quer nem que você pense no assunto, né? Bom, isso aqui é só pra gente ver o que a gente tá fazendo. Na aula passada a gente viu variação linguística, né? Então a gente viu isso aqui e tal, enfim. E hoje a gente está vendo a organização dos enunciados. Agora, olha só como esse tópico 2 é grande, então tem como fazer numa aula só, tá bom? Por isso que eu escolhi essa ideia de resolver a prova e a gente ir apontando as questões e tal, mas não vai aparecer tudo, tá bom? Ok? Problemas psicológicos na pandemia, cara, pode cair, pode, mas tipo, a gente não tem que ficar pensando, adivinhando o tema. A gente tem que estar preparado porque deve né? Pra argumentar. Professor, fique quieto, fala logo o tema da redação pra gente estudar. Não sei. Deixa eu passar aqui. Bom, isso aqui é o que eu estava falando, né? Agora eu tô aqui ilustrando a diferença de morfologia e sintaxe, né? A morfologia estuda a palavra e a sintaxe vai usar
vai estudar o uso da palavra naquele contexto. Então, um substantivo pode ser sujeito, mas não necessariamente vai ser. Então, um estuda a palavra, a formação da palavra e o que a palavra significa, né, as possibilidades da palavra, e o outro estuda como a palavra está naquela situação, né? Então, são coisas diferentes e olha como tem muita coisa, né? Classe de palavra, morfologia, tranquilo, acho que vocês conseguem, tipo, de boa. Na verdade, a gramática normativa, essas regrinhas e tal, é só você sentar e ler. 3 meses você lê tudo, estuda tudo, né? Só é chato, mas você consegue fazer. Aí eu trouxe aqui, só pra gente ir arredondando, tá? Vocês estão aperreados com a hora ou posso passar? Vocês estão Por querendo ir mim, embora? pode ir aí até onde o senhor tiver vontade. Até onde eu tiver vontade, rapaz, a gente vai ficar falando até ficar velho, que a minha profissão é essa, né? Ó, a Gilmara tá dando um espetáculo aí. A Gilmara tem mais informação que eu, que Gilmara é chefe. Então, vocês têm que encher o saco de Gilmara pra saber o tema. Acho que ela tem mais informação aí, ó. Olha ela dando pitaco aí, ó. Se eu fosse vocês, eu Vamos pagar o perreava Pix da Gilmara. Gilmara. Paga o Pix da Gilmara. Agora tem que ser um Pix alto, viu? Porque Pix baixo, ela vai só aceitar. Ela não vai devolver, não. Ela só vai dar dica se for alto. E vai dividir comigo, espero, viu, Gilmar? Mandar um Pix de 50 mil. Pô, 50 mil, acho que eu caguetava, hein? 50 mil, 50 mil. Mas não sei. Ó, ixi, esse número eu não sei nem ler. Cada Eliane aluno aí, botou, vamos fazer uma fotinha aí, por favor. Eliane botou um número que eu não sei nem falar isso aqui, mas deve ser um negócio alto. Pronto, por esse valor aqui eu falava com certeza que provavelmente é maior do que o meu salário até eu morrer. Então eu falaria. 500 conto? Rapaz, 500 conto. 5 milhões? Aquilo é 5 milhões só? Tanto zero? 5 milhões. Eu pegaria 5 milhões. Hoje que eu sou ruim no matemática, eu ia apostar em alguma coisa e perder. A outra botou o número do telefone, ó. Bom, vamos lá. Frase, oração em período. Isso aqui é tranquilo, tá, pessoal? O que é uma frase? Frase é um enunciado com sentido completo. O que é um sentido completo? Que você fale e que você entenda o que a pessoa falou. Então, quando alguém fala assim, atenção, repara, nem tem verbo aqui, mas a pessoa entende. Que frio. Se a pessoa der socorro, pronto. É uma frase ali. A China passa por dificuldades, também entende. Então, frase é aquilo que você entende, tem significado. As frases podem ser declarativas, interrogativas, exclamativas, imperativas e optativas. Tá aqui os exemplos, né? Declarativa, para uma declaração. Os olhos luziam de muita vida. Interrogativa, é uma pergunta. Entra num drama ou sai de uma comédia? Exclamativa, que imenso poeta Dom Guiomar ou Doutor Guiomar, não me lembro. Imperativa, aquela que dá uma ordem, né? Chegue mais perto, ou faz um pedido, chegue mais perto. Ou optativa, que expressa um desejo, tomara que você passe na prova, tomara que vocês consigam aí o tema, consigam pegar de Gilmar o tema aí, né? Agora, pessoal, e assim, a frase, para ser frase, ela tem que fazer sentido. Para ser oração, tem que ter um verbo, né? Lógico que nós vamos trabalhar aqui orações que fazem sentido. Professor, se tiver uma oração que não faz sentido, tem um verbo ali, mas não faz sentido, é uma oração? É uma oração, mas não é uma frase. A gente não vai analisar uma coisa que não faz sentido, né? Então, pode sim ter uma frase ou uma oração que não seja frase, mas para estudar, a gente estuda orações que são frases, ou seja, orações que têm sentido completo. E aí, para ser oração, tem que ter verbo, tá? A fábrica hoje produziu bem. Viu a topicalização do hoje? Produziu é o verbo. Os homens e mulheres são iguais perante a lei. São verbo, ok? Eu tenho um verbo de ação aqui, um verbo de ligação embaixo, mas ambos são verbos, e aí eu tenho orações. No caso, as duas também são frases, porque elas têm sentido. Período, como eu disse, vai de um ponto a outro, pode ser composto de uma ou mais orações, né? Então, um período simples vai ter uma oração só, e um período composto vai ter duas orações, vai ter mais de uma oração, né? Pode ser duas ou mais. Olha esse composto aqui, ó. Tem duas ou mais orações, né? Um deles perguntou familiarmente se iam consultar. Iam consultar já é uma expressão verbal. Adivinha, ok? Então aqui eu tenho duas orações, porque eu tenho
dois núcleos. Eu tenho mais de um verbo, mas esse aqui é uma expressão só. E eu consultar. Podia botar consultariam, por exemplo, né? Mas tá aí, eu consultar. Sujeito e predicado, vocês sabem, né, pessoal? Sujeito é o termo sobre o qual o verbo faz uma declaração. Não é aquele que faz uma ação. Ele vai ser 90% das vezes, porque a nossa língua ela é uma língua ativa, né, de voz ativa. Mas não necessariamente pode ser, tá? Então, o sujeito é aquele sobre o qual o verbo declara algo. Na maioria das vezes vai ser ação, mas nem sempre. No caso esse aqui, ó, cadê? Deixa eu pegar aqui. Homens e mulheres são iguais perante a lei, não tem uma ação. Homens e mulheres não estão fazendo ação nenhuma, né? O são aí tá servindo de iguais perante a lei, tá só junto, ligando, né? Iguais perante a lei, né? Caracterizando o que tá lá atrás, né? E o predicado é o termo que contém o verbo que declara algo sobre o sujeito. Então, para procurar sujeito e predicado, tem que achar o verbo e ver quem tá fazendo o quê, ou quem tá falando sobre o quê, e por aí vai. Certos verbos ou nomes presentes numa oração não possuem sentido completo em si e precisam de outros termos, né? A sua significação só se completa com a presença de outros termos. Esses termos são chamados termos integrantes, mas não precisa lembrar do nomezinho exatamente, não. Por exemplo, objeto direto, objeto direto. O verbo comprar. Eu falo assim, gente, eu comprei. Comprei. Gente, eu comprei. Vocês vão falar, hã? Eu tenho que dar um complemento. Comprei o quê? Comprei uma bota, comprei uma água mineral, sei lá. Entendeu? E por aí vai. Pode ser um complemento nominal, pode ser um agente da passiva. O que é o agente da passiva, por exemplo? Maria foi morta por João, né? Maria é o sujeito, mas Maria não está realizando ação nenhuma porque ela já está morta. E João é o agente da passiva, não é sujeito, mas ele é o agente da passiva. Por aí vai, né? Comprei uma camisa, beleza. Preta, opa, preta já dá uma informação a mais também ali, tá tudo ali trabalhando nisso. E aí, outros elementos vão aparecendo. Por exemplo, elementos que caracterizam o ser, como eu estava dizendo, né? Que vão dando informações, que determinam substantivos e por aí vai, né? E aí tem outros termos, adjunto adverbial, adnominal, aposto, né? São essas informações a mais. Por que eu estou chamando de termo acessório? Porque o termo acessório, sintaticamente, você pode apagar e vai continuar fazendo sentido. Se eu falar eu estudei ou eu estudei hoje, se eu apagar o hoje, vai continuar a frase completa. Agora, se eu falar assim, eu sou obrigado a dizer, né? Eu tenho medo, vamos pegar isso aqui, né? O complemento nominal, né? Eu tenho medo. Eu tenho o quê? Medo. Pronto, eu tenho medo. Eu tenho medo de quê? Medo de barata. Pronto, barata, ele é exigido pela situação. Esses termos aqui são obrigatórios. Agora, esses aqui, sintaticamente, ou seja, para a estrutura do texto, ele pode ser retirado, tá? Eu tenho medo de barata voadora, né? Voadora é uma informação a mais, tá caracterizando barata, né? Só isso aí que o senhor falou aí de complemento, eu lembrei agora de verbo. Também tem ligação, né? Verbo transitivo, intransitivo. Isso, vou falar já já. São os tipos de verbo. Nem sei se eu vou falar, não sei se vai dar tempo, não. Mas tem também, assim, tem as classificações de verbo e tudo mais, né? Não sei se vai dar tempo, se eu coloquei aqui, mas enfim. Mas esse conteúdo é tranquilo. E aí, como eu estava dizendo, né? O período composto ele pode ser composto por coordenação ou subordinação. Eu estava dizendo isso lá quando estava analisando com vocês a prova. O que é coordenação? No caso, eu tenho duas frases que são independentes, ó. Eu fui ao cinema e gostei do filme. Fui ao cinema, então fui é um verbo, né? Gostei do filme. Nesse caso aqui, eu tenho duas orações e as duas orações são independentes. Eu posso falar, eu fui ao cinema e eu posso falar, eu gostei do filme. Elas são completas, né? Sintaticamente são completas. E aí eu vou chamá-las de orações coordenadas, porque elas funcionam sintaticamente de forma completa. Por que eu estou falando toda hora sintaticamente? Porque pode influenciar o sentido. Por exemplo, se eu falar
do nada pra vocês. Pessoal, fui ao cinema. Beleza. Agora eu falar do nada. Tipo assim. Tava avisando ao Hector aqui, nem precisou. Que eu caí. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Vocês Sim, estão vendo a projeção? sim. Pronto, voltei então. Deixa eu botar aqui no chat. Ih, até apagou o chat quando eu voltei. Nem sei o que vocês estavam falando aí. Bom, e aí, quando essa oração, a oração coordenada vai aparecer com uma conjunção, ela vai ser uma oração subordinada sindética e assindética se não tiver conjunção, mas acho que esses nomes vocês não vão precisar saber para a prova, não. Né? E a subordinação já é uma dependência sintática também, além da dependência semântica. Por exemplo, esta é a comida que mais gosto. Esta é a comida, a oração principal, e que mais gosto é a oração que está subordinada à outra, né? A oração principal. Agora vocês reparam, pessoal, sintaticamente, uma está subordinada à outra. Se eu falar assim, esta é a comida, vocês vão ficar, hã? Mas ela sintaticamente tá ok, né? A oração principal. Agora, a outra oração, que é dependente, ela realmente sozinha não serve de nada. Se eu falar que mais gosto, não faz de nenhum. Então, ela é muito dependente da outra, ok? E tá lá, ó. Sinto que você está cansada, acredito que. Geralmente vai ter o que, né? Se ela não for reduzida, assim, ela vai ter geralmente o que. Mas, enfim, né? Até algum elemento, pelo menos um elemento vale. Nesse Professor, caso, oi. sempre que tem um verbo aí antes de uma conjunção, que é esse que, no caso, acho que é uma conjunção integrante, acho que eu tô certo, eu tô errado, enfim, já se considera uma oração, sim? Se tiver verbo, sim. A oração independe de conjunção. A oração depende de ter verbo. Se tiver mais de um verbo, vai ser mais de uma oração. Não sei que seja uma expressão verbal, né? Mas nesse caso aqui, ó. Agora, nesse caso, a gente tem o que, o se e o onde. Todos esses elementos aí são elementos que estão conectando as duas orações, tá? Ó, esqueci onde deixei a minha carteira. A gente tem um pronome relativo aqui, né? Eu esqueci onde deixei a minha carteira para conectar as duas orações. Aí, pessoal, essa parte aqui é que eu botei para vocês irem lá. O Hector vai colocar essa aula no coisa, já mandei para ele. E aí tem interpretação de texto, que é aquela aula que eu falei, que eu pego o poema que as palavras, enfim, vou mostrando como as palavras são formadas, a parte da morfologia, uma aula de pontuação, ok? E aqui eu tenho algumas dúvidas que vocês podem ter que dar para tirar. Assim, acho que a maioria das pessoas já sabe, mas eu botei essas dúvidas. Por exemplo, a ou a, né? Fala igual, mas tem funções diferentes. Por exemplo, só o a é a preposição e indica futuro. Partiremos daqui a 2 horas. E o a com h é o a que é a flexão do verbo haver. Então eu falo, tudo aconteceu há 20 anos. Sonoramente é a mesma coisa, mas sintaticamente, morfologicamente, são coisas diferentes, tá bom? E aí vocês vão olhando aqui, por exemplo, tem ao encontro de, acerca de, são coisas que sonoramente é a mesma coisa, mas funcionam diferentes. Esse afim aqui, ó, por exemplo, afim ou afim. Quando você está afim, você está com a finalidade. Então, por exemplo, estou afim de um café. Ou seja, tem a finalidade de um café. Quando você está afim de alguém, de um menino ou uma menina, você está afim separado. Afim junto quer dizer igual, né? Por exemplo, esses objetos são afins, são iguais, né? Não são iguais completamente, cada um tem uma cor, mas são muito parecidos, ok? Aí eu coloquei alguns desses elementos, né? Mais ou mais, eu sei que... pessoal, já sei, por isso que eu botei aqui, se você quiser olhar, olha, mal com U, mal com L, onde ou aonde, enfim, ok? Alguma dúvida? Nenhuma no momento, professor. Agora, oi, Marcelo? Meu, tá muito bugado, tá não. Eu queria falar o seguinte, tem como ter uma oração coordenada e uma oração subordinada sendo relacionada à coordenada? Como assim? Uma oração subordinada se referindo a uma oração coordenada? Não.
Coordenada ela vai ser independente, subordinada. Coordenada quer dizer independente e subordinada quer dizer dependente. Então, você pode ter o mesmo período com mais tipos de orações, mas, tipo, mesma estrutura, uma coordenada depois uma subordinada, não pode. Ou ela é uma coisa ou é outra. Você pode ter um período mais longo, sei lá, um parágrafo, por exemplo, né? O parágrafo vai ter vários períodos ali, períodos compostos de várias formas, mas na mesma estrutura, assim, uma coordenação e depois uma subordinação não tem. Porque coordenação é porque é coordenação mesmo. É isso. Mais alguma dúvida? Professor, em uma oração, eu sei que em uma oração pode existir um verbo transitivo direto e indireto, que eu já vi orações que contêm isso. Mas existem dois verbos iguais? Podem existir dois verbos iguais? Como Transitivo. assim? Dois verbos transitivos, no caso? Aí vão Direto. ser duas orações. Aí, sempre que tiver mais de um verbo, a gente vai ter um período composto, não vai ser mais simples. Então, eu posso sim ter vários verbos e você várias orações. Por exemplo, a gente não percebe, mas muitas vezes a gente fala muitas orações, né? Por exemplo, assim, eu comprei café e bolo. Aí eu tenho duas orações, porque eu comprei café e eu comprei bolo. Ou seja, eu tenho aí o verbo que está apagado, mas ele está funcionando ali. Eu tenho duas orações aí, ok? Então, sempre que eu tiver verbo, eu vou ter uma oração. Assim, cada oração, o núcleo vai ter um verbo ou vai ser uma expressão verbal. Por exemplo, eu vou comer. Eu tenho dois verbos, né? Eu tenho vou e tenho comer. Então, servindo como um só, eu comerei, né? Mas tem dois verbos, mas serve como um núcleo só. Então, sempre que tiver um verbo, já vai ser uma oração. Dois verbos ou dois núcleos, duas orações. Três orações e por aí vai, ok? Lembrando que pode ter uma elipse, como isso que eu falei agora, né? O verbo foi apagado. Mas é uma oração. Eu comprei pão, leite, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tenho várias orações, por isso que a gente usa vírgula, para separar essas orações. Mais alguém? Bom, se não tiver mais ninguém, Gilmara, dá tchau pra gente. Gilmara vai falar ainda. Vou sim. Estava só agitando as coisas por aqui. Porque hoje eu estou pelo